Boa noite a todos, boa noite a todas também. Que a paz de Jesus esteja nos nossos corações. É com muita alegria que recebemos todos vocês no grupo de assistência fraterna nesta terça-feira, 3 de novembro, para juntos realizarmos a nossa reunião pública também em homenagem ao Dia de Finados. Pai amado, obrigado por estar conosco em todos os nossos momentos. Obrigado por nos acolher em seus braços nos momentos mais difíceis, nos momentos mais turbulentos. E principalmente, Senhor, por nos guiar em nossa jornada terrena. Encha os nossos corações de muita sabedoria, principalmente o nosso orador da noite de hoje, para que ele possa nos orientar sobre os caminhos a seguir dentro do vosso Evangelho Redentor. Cuida dos nossos sentidos, Mestre amado, e faça deles porta de entrada para o amor e para a paz. Mestre amado, em seu nome, nós declaramos abertos a nossa reunião pública, orando juntos a prece que nos deixastes há mais de 2000 anos. Pai nosso que estás em toda parte, santificado seja o vosso santo nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas e ensina-nos a perdoar aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos de todos os males, da prática de todo e qualquer mal, porque só vós é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Mestre querido, em seu nome nós declaramos aberto, e em seu nome nós reverenciamos todos os benfeitores espirituais responsáveis pelo nosso grupo de assistência fraterna. Que assim seja. Neste instante, nós vamos passar a palavra para o nosso amigo, o nosso companheiro de toda a nossa jornada, desde a retomada das nossas atividades, do grupo de assistência fraterna, o companheiro das lides espíritas, Fernando Pinheiro, para que ele possa, primeiramente, ler para todos nós, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 23, que trata da estranha moral de Jesus, e em seus versículos 7 e 8, aborda o tema deixai aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Então, com a palavra, o nosso amigo Fernando Pinheiro. Obrigado a todos. É uma alegria sempre estar junto com vocês. E essa oportunidade da gente poder estudar a doutrina espírita e nós possamos, na noite de hoje, sedimentar em cada um de nós a certeza absoluta de que a doutrina espírita é o cristianismo redivivo. E o cristianismo, então, é essa mensagem que Jesus nos trouxe para que nós pudéssemos alcançar as nossas felicidades. Na noite de hoje, já da última vez, nós tivemos uma oportunidade provocada pela direção do GAF, de falar sobre a situação dos espíritos no mundo espiritual. Então, nós discorremos, o espiritismo é rico em nos trazer todas essas situações, e foi uma noite bastante interessante. Mas, na noite de hoje, diante dessa data recorrente, que vem a ser o Dia dos Finados, o dia 2 de novembro, em que nós chamamos de Dia dos Mortos, e é muito comum
todas as vezes que vai chegando próximo a essa data, sermos convidados para poder dissertar um pouco sobre a visão do Espiritismo sobre esta data, sobre a comemoração, sobre a postura, sobre o comportamento de todos nós diante desta data em si. Haja vista que ela é extremamente, eu vou usar o termo comemorada, mas ela é uma data em que há uma participação muito grande de pessoas que se dirigem principalmente aos cemitérios, não só aqui, mas aí nós vamos fazer uma viagenzinha pequena para alguns lugares do mundo, para saber como que é esse comportamento, vamos também verificar como que é a postura de cada religião. Hoje nós temos grandes movimentos religiosos no mundo, dos quais nós podemos dizer que os maiores são o islamismo, o catolicismo, o hinduísmo, o budismo, né? E por que não dizer, logicamente, o nosso querido espiritismo, que vai estar dentro também do conceito do cristianismo. E é muito importante com que a gente possa fazer essa viagem através tanto das comemorações, quanto de como cada dessas religiões encara a morte. Há grandes diferenças, ou seja, a gente já falando sobre a própria morte, né? Esse é um tema de que há dezenas de livros filosóficos sobre tudo isso, mas o que nós podemos dizer é o seguinte: a morte é uma realidade, certo? Essa é uma realidade, essa é a fatalidade que acompanha cada um de nós. Isso me faz lembrar um pequeno conto, uma pequena lenda de um inglês, não me lembro bem o nome dele, mas é uma lenda árabe, ou um conto árabe, em que um servidor, um funcionário uma pessoa ali que morava nos arredores de Bagdá. Então, esse senhor, ele pedia que periodicamente o seu colaborador fosse até o mercado para que ali fizesse as compras principalmente de mantimentos, de aromáticos e tudo. E ele fazia isso com tanto carinho, tanto amor. Mas, na última vez que esse seu colaborador lá foi, esse seu servo, ele depois, então, que passou ali pelo mercado, ao entrar numa esquina, ele se dá de frente com uma figura bastante emblemática, né, que todos nós conhecemos, que é a figura da morte, né? Engraçado, eu não sei por que a morte tem essa figura feminina também, né? Certo? Nesse caso em que ele ali viu. E quando ele se vê diante daquela morte, né, com toda a sua indumentária, com a sua capa, com a sua foice e tudo, ele se assusta, porque nenhum de nós quer encontrar com a morte. É interessante que nós estamos vivendo esse período aí do Covid, e a cena mais marcante, e ali quando estão saindo no corredor da alegria, né, no corredor da ressurreição, a gente chama ele assim, ninguém está perguntando se é espírita, se é católico, se é budista, se é islã, nada, todo mundo quer viver, e todo mundo sai ali feliz de estar, é a vida, ou seja, por mais que nós aqui que estamos espíritas, falamos com uma intimidade danada do mundo espiritual, mas eu tenho certeza de que nenhum de nós quer partir fora da época, fora do momento. E qual é esse momento, né? Ninguém sabe. E esse servo, então, encontra a morte e ele se assusta. E quando você se encontra com a morte, você pode até perguntar, chegou a minha vez? É agora que eu vou? Né? Mas não houve diálogo entre os dois. Ela, ao ver o rapaz, ela pegou e colocou a mão dentro da sua capa, pegou uma caderneta, logicamente deveria ser um arquivo, em que ela foi folheando. E ele pensou assim, não vou nem esperar ver se meu nome está aí, ó. Correu e foi embora, certo? Saiu correndo, apavorado. E quando ele chegou, então, lá na casa do seu amo, né? Ele contou a história e falou, olha, eu tenho uma fidelidade muito grande, você foi a minha vida inteira o meu patrão de uma qualidade excepcional, mas eu estou com medo de morrer, eu acho que a morte ela me deu algum recado, ela está me perseguindo, enfim, eu vou me afastar por um tempo. E ele, então, resolve ir embora para Samarra, que era uma cidade distante, e assim fez, certo? Dessa forma, então, tirando aquele receio, ou fugindo da morte, assim vamos dizer.
O amo não muito satisfeito com aquilo, mas também porque ele perdeu, né, o seu servo, o seu empregado que fazia as compras, ele resolveu ele pessoalmente ir lá fazer as compras, certo? No momento que ele necessitava. E quando ele lá chegou, ele deu de cara também com a morte. E ele, muito corajoso, muito impetuoso, certo? Muito cheio de si, foi lá interpelar a morte. Falou, olha, já é a segunda vez que você cruza a minha vida, certo? Não te conheço, não tive com você antes e tudo. Não, você aí contou a história lá do servidor dele. E a morte falou, olha, eu não falei nada para ele. Absolutamente conversei com ele. Ele olhou para mim, ficou apavorado, eu só peguei a minha caderneta aqui e foi eu. E eu não tenho nada com você também. Aí ele pega a caderneta também, vê que ali na caderneta dele não está aquele senhor. Mas ele fala, olha, eu agora estou vendo aqui que eu tenho um encontro marcado lá na cidade de Samarra com o seu servidor, às 18h30. Então, estou indo e vou lá encontrar. Então, a morte é isso. A fatalidade. Nós um dia encontraremos a morte. Durante a minha jornada eu não posso me chamar de palestrante, né, mas de estudante, das nossas reuniões, eu às vezes sou um pouco severo nesse sentido de alertar a cada um de nós, da qual lógico eu estou aqui, né, de que a morte, ela não manda recado, ela não manda aviso prévio. E aí nós verificamos que muitas vezes, diante então da figura da morte, nós vamos encontrar mortes por pessoas que morrem por um período já, né, já idosos, mas vamos encontrar, olha, são mais de 50 milhões de mortes por ano no mundo. 50 milhões. Certo? Então é muita coisa. Muita gente que morre e muita gente no Brasil. Certo? Então, essa morte, todos os dias nós estamos escutando as pessoas. E às vezes a gente fica surpreso. Nós mesmos nos surpreendemos com o nosso colega aqui do Aldeia, né, de um diretor que veio a falecer. Ou seja, ele não havia nenhuma programação para que a gente pudesse imaginar que ele fosse. E assim existem muitos. Então nós temos que tomar consciência disso, de que a morte pode nos encontrar. Ótimo. Bom, se nos encontrarmos, vamos verificar agora, né? Nós já falamos isso da vida após a morte, né? Agora vamos fazer essa relação com os mortos. Como que funciona isso? Como que a gente vê? Como que o Espiritismo mesmo, será que o Espiritismo abordou esse assunto dos funerais, da prece dos mortos, de você fazer homenagem, de tudo isso? Nós vamos verificar que o Kardec é danado, né? Ele percorre todas as possibilidades do comportamento nosso para que a gente tenha bem fundamentos. Né? Por isso que a gente diz, leiamos o Livro dos Espíritos. Tem uma pessoa que eu sempre falo, o Divaldo, que eu tenho assim, hoje eu estava até, Laudelina, vendo o Divaldo falar, né? Ele fez ontem uma pequena abordagem lá na Casa do Caminho, e eu sempre pergunto assim, gente, e quando o Divaldo desencarnar, né? Nós vimos aí o Louro José e o Tom desencarnar, certo? De uma forma repentina, vocês viram aí, né? 47 anos, quem podia esperar que ele faleceu? E é interessante depois nós analisarmos o Tom e o Louro José, certo? Então, da mesma forma, é muito interessante analisar qualquer pessoa no sentido de que ele desencarna, mas o que é que sobrevive? É isso que nós precisamos analisar em cada um de nós. Então, a morte ela foi cantada, né? Nós já os nossos capelinos, quando vieram de Capela, já deixaram dentro do Egito, né? Nós tínhamos lá essas grandes pirâmides, onde nós éramos colocados ali dentro, aí levavam todas as condições para que a gente pudesse sobreviver, né? Enfim, a gente sempre teve essa crença na vida após a vida. Mas nós estamos aqui e outros estão no mundo espiritual. A figura daqueles que morrem ficam sempre presentes conosco. E nós precisamos fazer uma avaliação disso. E será que a gente está tendo essa relação bastante interessante, né? Produtiva, para com aqueles que já desencarnaram? A gente vai bater muito papo, né? Porque quem teve a oportunidade de ver um dos filmes mais interessantes que já se passaram no cinema, A Vida é uma Festa. Já viram? Certo? A Vida é uma Festa foi um filme de Disney, né? Um desenho animado de uma felicidade absoluta em relação a isso. Porque os mexicanos, vamos lá falar um pouco, né?
Os mexicanos, eles eles não comemoram o Dia das Mortes só um dia, não. Lá eles comemoram 3 dias. No Dia dos Mortos dos mexicanos é uma festa absoluta, porque é a oportunidade que eles veem de poder homenagear, de poder relembrar, de poder se juntar em família. Então, eles têm a plena consciência da coparticipação. Aí a comida que eles gostavam, aí vem a foto, vem as lembranças, os objetos. Então, eles trazem todo esse ambiente de volta, certo, para poder compartilhar. E a vida é uma festa, é muito interessante, né? Porque a gente verifica numa sequência de gerações, né? Um tataravô que resolveu, que tinha a figura de ser músico, e que então ele abandona a sua família na ânsia de poder se tornar um músico famoso. Ele deixa a sua filhinha, né? Salvo engano, o nome dela era Inês, e ele vai embora, nunca mais volta. E a família, então, ela entendeu de que o artista, né, ele tinha partido e abandonado a família. E aí vem, então, os nossos sentimentos com os mortos. Eles, então, reagiram de uma forma bastante dura, né, que ele deveria ser cortado das lembranças de todos, inclusive até dos retratos. Porque nós, muitas vezes, perpetuamos, é muito difícil, né? Eu lembro, quando eu ia para a minha cidade de Itaberaí, que eu entrava na casa da minha avó, da minha bisavó, lá estavam as fotos dos nossos antepassados. Ali era o bisavô tal, ali era o tataravô tal. Ou seja, mantinham-se vivas essas lembranças. Mas nesse caso, né, desse tataravô, né, eles cortaram até o retrato e sumiu. Mas o seu tataraneto, certo? E aí cortaram uma coisa, né? A música. Ninguém podia mais pensar em música. Qualquer manifestação de pegar um violão, ele era imediatamente tolhido, não podia, porque não tinha mais lembrança sobre isso. E esse menino, então, ele tem dentro de si, certo? Aquilo, ou seja, aquilo que o talento da música, né? Ele traz consigo o talento da música e aquilo é uma inquietação para ele. Ele quer descobrir quem foi o seu tataravô, o que aconteceu. Então, é um filme maravilhoso, é um filme extraordinário, em que nós vamos... Olha, pena que quem não viu, porque quando eu vi esse filme, eu via lá, quando ele entrou lá no mundo espiritual, eu me lembrei de Nosso Lar, né? Então, você tem aquelas pessoas que são lembradas, e aí o grande mote desse filme, que no Dia dos Mortos, quem é que vinha para a comemoração? Só vinha para a comemoração, você tinha que passar na catraca, igual nós passamos aqui. Para você passar pela catraca do mundo espiritual para vir para a comemoração, você tinha que ter sido lembrado. Você tinha que ter uma lembrança de alguém aqui. Aí, então, tinha a catraca lá, a pessoa mostrava, tirava a fotografia do rosto, saía verdinho, ou seja, porque a família não estava aguardando, todos estavam esperando. Olha que coisa maravilhosa, né? Então, eles iam, passavam por aquela passagem maravilhosa e iam comemorar. E aí, justamente, aqueles que ninguém se lembrava deles, não passavam. Era isso para eles um sofrimento. E se você ficasse muito tempo sem nenhuma lembrança de alguém aqui no mundo material, você desapareceria. Interessante, né? Você sumiria. Sobre esse negócio de lembrança, isso me faz lembrar aonde que vem a origem do Dia dos Mortos. Né? Isso foi com um monge francês, lá pelos anos de 999, Idade Média, em que ele, percebendo, porque já tinha essa figura, né, mesmo que não tivesse sido estabelecido, né, o ritual, a comemoração, né, a data recorrente, as pessoas iam periodicamente, oravam pelos seus mortos. Ele descobriu que tinha muita gente que ninguém orava por eles. E ele, então, como um cristão, né, de formação católica, ele, então, conclama e chama os seus colegas monges para irem aos cemitérios justamente para fazer oração por aqueles que tinham sido esquecidos. E aí, então, inicia-se essa figura do Dia das Mortes. E tal qual no México, nós vamos encontrar no Japão, aqui no Japão, quem já foi nas festas do Bom Douro, né? Aqui no
no clube japonês, aquilo ali é a festa do Dia das Mortes, que é comemorada no Japão em agosto, não dia 2 de novembro. Na Espanha também é uma festa, tudo. E no Brasil? No Brasil, a gente vê, notadamente, quem vai aos cemitérios, e por nós sermos uma população, uma sociedade com uma predominância de católicos, né? A maior parte das pessoas que vão aos cemitérios são católicos, obedecendo essa estatística. E o que nós levamos para lá? Flores, né? Perfume, e vamos lá conversar com os mortos. Mas será que será que esses mortos sentem? Como que nós espíritas compreendemos essa manifestação? Será que a gente apoia? Será que nós deveríamos fazer do mesmo jeito? Será que nós teríamos que ir no cemitério? Aí eu vou pedir licença para vocês, para a gente ir no nosso Google espiritual. Qual é? O Livro dos Espíritos. Vamos ver como é que o Livro dos Espíritos fala sobre isso. Ele diz na pergunta 320. Lá tem um título, Comemoração dos Mortos Funerais. E há uma pergunta, sensibiliza os espíritos o lembrarem-se deles, os que lhes foram caros na terra? Isso é Kardec perguntando, né? Nas suas coletâneas de perguntas, e aqui está a resposta. Para todos nós, muito mais do que podemos supor. Se são felizes, esse fato lhes aumenta a felicidade. Se são desgraçados, serve-lhes de lenitivo. Olha, essa atitude passou então a ser uma atitude cristã. Se são desgraçados, serve-lhes de lenitivo. Mais uma pergunta na 321. O dia da comemoração dos mortos é para os espíritos mais solene do que outros dias? Apraz-lhe ir ao encontro dos que vão orar nos cemitérios sob os seus túmulos? Ou seja, os espíritos se interessam em ir lá no cemitério, lá no túmulo? Vamos ver a resposta dos espíritos para isso. Os espíritos acodem nesse dia ao chamado dos que da terra lhes dirigem seus pensamentos, como fazem noutro dia qualquer. E aí vem a pergunta A. Mas o dia de finados é para eles um dia especial de reunião junto de sua sepultura? Resposta. Nesse dia, em maior número se reúne nas necrópolis, porque então também é maior em tais lugares o das pessoas que o chamam pelo pensamento. Porém, cada espírito vai lá somente pelos seus amigos e não pela multidão dos indiferentes. E aí nós vamos ver, né, é um subtítulo muito interessante, né, que a gente deveria ler, certo? São as perguntas de 320 até a 325, né, 26. Vamos ler aqui a última aqui para a gente voltar. Na 326, comovem a alma que volta à vida espiritual as honras que lhe prestam aos despojos mortais? Resposta. Quando já ascendeu a certo grau de perfeição, o espírito se acha livre de vaidades terrenas e compreende a futilidade de todas essas coisas. Porém, ficai sabendo, há espíritos que nos primeiros momentos que se seguem à sua morte material, experimentam grande prazer com as honras que lhe tributam, ou se aborrecem com o pouco caso que façam de seus envoltórios corporais, é que ainda conservam alguns dos preconceitos deste mundo. Então, é muito interessante nós verificarmos, né, essa relação. Então, agora passa a ser muito importante para nós que a gente tenha a compreensão, e nós espíritas, lógico, sabemos, nós já vimos tantas leituras, né? Nós vemos pessoas que estão no umbral, nós não podemos imaginar o que vem a ser uma oração sentida, que sai do coração, dirigida a alguém que muitas vezes se encontra no mundo, certo? Umbralino. Eles são verdadeiras tochas de luz que chegam.
Nós vamos ver em algumas obras de André Luiz, que aqueles que estão no umbral, de vez em quando, veem faíscas passando, sabe o que eram? As orações da mãe, as orações do pai. Então, nós precisamos, sim, dar atenção a esse fato, certo? Lógico, como ele diz na sua própria resposta, uma de suas respostas, aqueles que já estão no seu processo evoluído não vão se ligar para isso, mas muitos outros é muito importante para que a gente faça assim. Quando a gente estuda o judaísmo, quando a gente estuda o islamismo, até na sua preparação, para como eles preparam os mortos, né? Já viu como o judeu prepara os mortos? Ele convoca um grupo de voluntários que vão limpar, vão purificar o corpo, vão fazer com que ele esteja o mais limpo possível. Eles dizem o seguinte: do jeito que veio, vai. Ou seja, da mesma forma, quando se nasce, o que a gente faz com o bebê? A gente limpa ele com água pura, purifica ele, bota ele e envolve ele nos coeiros, nas mantas. Assim se faz também com os judeus e também com os muçulmanos nos seus rituais de enterro. Então, nós vamos verificar o que isso significa. Que todas essas religiões têm dentro de si a absoluta certeza da sobrevivência do espírito após a morte. Quando a gente fala, qual é a diferença? Aí nós vamos ver dois termos, né, distintos, ressurreição e reencarnação. Esses dias atrás, acho que eu falava aqui. Até o século VI ou VII, o próprio catolicismo tinha dentro dos seus pré-requisitos a reencarnação. Ela foi abolida porque uma imperadora, com medo de renascer negra, aboliu, foi o imperador lá, mandou abolir a figura da reencarnação, e virou ressurreição. Isso foi uma exigência dessa imperatriz, ou dessa rainha. Podem depois pesquisar, certo? Então, aí tirou-se isso da figura da... Então, nós vamos encontrar, e acabou, então, isso se perpetuando, certo? Os judeus aguardam, todos eles, o juízo final, o Islã também, o catolicismo também, certo? Nessa figura de... Olha, eu, quando era criança, e lógico, né, fui criado dentro da cultura do catolicismo, o meu grande medo era ir para o inferno. Tinha pavor de poder ir para o inferno. Mas quem é que não tem? Porque essa figura dantesca, né? Como que nós não temos isso? E aí nós começamos a distorcer tudo isso sobre essa vida após a sobrevivência da vida, e começamos, então, a ter a possibilidade de você ter uma absolvição, ser perdoado antes de ser, aquela extrema-unção, com tudo isso, mas nada disso adianta. O que importa é que o dia dos mortos nos faz lembrar dos nossos mortos. E que não existe, talvez, coisa mais, talvez, constrangedora do que a gente, lá no mundo espiritual, não receber nenhuma cartinha, né? A minha mãe, eu fui um péssimo filho. Eu não fui um bom filho. Eu comecei a ser um filho melhor, talvez mais maduro, talvez depois que eu tenha sido mãe. E a minha mãe, hoje, sabe qual é a minha relação com a minha mãe? A minha mãe ela tem 90 anos, e ela lê 2, 3 livros por mês da doutrina espírita. Mas eu falo o seguinte, quando eu desencarnar, se me perguntar para onde é que você quer ir, para o céu, para o inferno, para onde minha mãe estiver, eu vou lá para onde minha mãe estiver. Certo? Então, minha mãe, ela tem uma relação comigo, fora o culto que a gente faz, o culto virtual, mas aí é a família, todo domingo, às 8 horas, ela espera o meu telefonema. Ela espera para que ela possa me dar a bênção. Ela espera para que eu possa conversar com ela 1 minuto. Assim também, nós podemos manifestar para os nossos entes que já desencarnaram 1 minutinho, uma cartinha do coração, sem prisão, sem nada, simplesmente uma lembrança. É por isso que muitas vezes nós vamos encontrar em alguns rituais, certo? De algumas religiões ou de alguns países, em que no dia do enterro é um dia em que eles mentalizam no velório judeu, há muita mentalização das coisas positivas que essas pessoas fizeram. Quando eu vou aqui, há um enterro aqui, há um velório aqui, certo? Se sou indo, eu só vou ao velório de pessoas que eu esteja intimamente ligadas.
Quando nós lá chegamos, eu logo procuro, cadê o padre? Cadê o pastor? Quem já fez oração? Porque nós vamos para os velórios e conversamos sobre novela, sobre política, sobre isso, sobre aquilo. E aquele lugar é o lugar para que nós possamos auxiliar decididamente para que esse espírito possa ter melhores condições de desencarne. Através do quê? Através dos nossas orações. Eu digo sempre, faça as boas lembranças, relembre os bons momentos, relembre os pontos positivos, para que esses espíritos, para que essas almas possam receber esses benefícios. Então, essa relação nossa com os mortos, ela precisa ser um pouco mais aprimorada, nós temos que lembrar mais. Lógico, meu pai morreu quando eu tinha 40 anos, hoje eu tenho 65, né? Então, vai ficando distante, vai ficando, mas o que importa é essa lembrança, como nós temos, né, do filme, é a lembrança. Então, quando a gente lembra gostoso do pai da gente, quando a gente lembra gostoso de todas as pessoas que já desencarnaram, e ao contrário, quando a gente lembra com mágoa, isso vai chegar até lá e a gente tem que evitar tudo isso para que a gente não se junte a essas vibrações negativas e elas vão fazer muito mal para a gente. Então, gente, foi assim uma oportunidade extraordinária para que eu pudesse voltar a ter o contato, né, com essa ideia da morte, para que a gente pudesse ver e começar a valorizar a vida. Lógico que quando a gente fala da morte, a gente tem que falar da vida, né? E se a gente for conversar aqui, a gente conversa até amanhã. Então eu vou dar um break, né, Laudelina, aqui agora, e vou trazer um vídeo da qual eu peço a vocês. Primeiro, assim, a liberdade do vídeo, tá? É um vídeo que tem um certo tragicômico, tá? Ou seja, ele é engraçado, pode ter uma expressãozinha um pouquinho mais apimentada, tá? Talvez vocês já viram. Mas o que eu quero trazer com isso, né? É aquela coisa que eu disse, olha, vamos valorizar a nossa vida, vamos estar preparados para a ida para o mundo espiritual. Nós não podemos, porque quando Jesus fala para aquele jovem, deixai que os mortos cuidem dos seus mortos, ele não está falando para cadáver. Ele não está falando, deixai que os cadáveres cuidem dos seus cadáveres. Ele está falando dos mortos-vivos. Ele identifica naquele rapaz um potencial para segui-lo e fala, olha, rapaz, você tem muito mais futuro em vir aqui, porque aquele rapaz, quando você vai analisar, quando ele fala, eu tenho que ir lá, e lógico que é uma condição muito de piedade, de você ir lá cuidar do seu pai, né? Esse capítulo A Estranha Moral é um capítulo que eu adoro, certo? E em outras oportunidades nós vamos falar sobre odiar pai, mãe, tudo isso, e muita gente foge desse capítulo. Mas Jesus simplesmente quer dizer, olha, o mais importante é a vida espiritual. O morto que ele está dizendo ali, deixar que os mortos que só preocupam porque aquele senhor, quando morreu, aquele rapaz era o herdeiro único dele, certo? E para que ele pudesse justificar a sua herança, ele tinha que ir para lá. E a gente usa um termo que ele tinha que prantear, não tinha as cabideiras, né? Você sabe que existe até hoje as cabideiras. Eu, quando ia para Iteberaí, eu não entendia aquelas cabideiras, ficavam chorando e rezando, e eu perguntava quem que era aquilo. Mas eu até hoje ainda tenho, em alguns países espanhóis tem. E lá naquela época, quando você ia para o funeral, você tinha que manifestar toda a sua condição de chorar muito, para que você pudesse realmente poder herdar aquilo que o pai tem. Então Jesus sabia aquilo, que aquilo era uma atitude simplesmente para busca dos bens materiais. Então deixa que os mortos vivos cuidem dos seus mortos cadáveres. Então, agora nós vamos verificar, né, a importância de nós, então, nos mantermos vivos, de nós valorizarmos a vida, de nós darmos a atenção adequada para aquilo que é importante. Nós precisamos compreender o sentido da vida. Nós viemos aqui para o nosso processo, nós que temos a filosofia espírita, aqui é uma escola de evolução, uma escola de evolução moral, em que nós temos que acelerar em nós o desejo de progredir moralmente, de relacionar cada vez mais com tudo que nos está envolto, mas no relacionamento, de nos aprimorar no sentido da grande escola que Jesus veio. Jesus veio aqui para nos ensinar uma matéria única, a matéria que chama-se aprender a amar. Aprender a amar. E quando a gente fala aprender a amar, é amar a esposa, amar os filhos, amar o vizinho, amar todos aqueles.
entender que todas as pessoas são os nossos próximos. Então vamos ver essa rapidinho aqui, tá? Eu vou compartilhar, vamos ver se o som tá bom, tá? Vocês me dão um toque. Vou aumentar aqui o som. Então vai lá, tá? A gente daqui a pouco se encontra. São 7 minutos, tá? Paciência. Opa, peraí, não deu certo. Peraí. Tranquilo. E pescar nesse final de semana? E lá eu tenho tempo para isso? Praia? Nem pensar. Estou até o pescoço de trabalho. Só hoje eu tenho 5 reuniões e já estou atrasado para a primeira. Como marido ausente? O quê? Faz 15 dias que eu não vejo nossos filhos? Mas eu dou tudo o que eles querem. Não, tá, mulher. O que é que está te faltando? Fala. Hã? Vamos conversar rapidamente, porque eu estou atrasado para a reunião. Não, você tem. Você tem tudo o que você quer, mulher. Você tem. Quer comprar um carro zero, você compra. Você quer trocar de apartamento, você troca. Tem não sei quantos cartões de créditos para gastar com o que você quiser. O que é que está te faltando? Não, me fale, eu te compro. Quer? Amor, carinho, companheirismo. Não, mulher, não tem tempo para essas frescuras, não. Não, tenha dó, vou desligar, tô atrasado, tchau. Paciência. Que é isso, meu Deus do céu? Quem é você? Eu sou a morte. O que você está fazendo aqui? Chegou seu dia, eu vim te buscar. Você tá louco? Eu não tô doente nem nada. Isso é o que você pensa. Há quanto tempo não vai ao médico? Uns 5 anos. Sou sadio igual um coco, sei lá. Consta no meu fichário que você bebe muito, fuma muito, trabalha em excesso, não faz exercício, tá com a veia entupida, colesterol alto. Conclusão, vai dar um infarto agora e eu vim, ó. Espera aí. Você tá querendo dizer que eu vou morrer? Agora. Mas isso é uma injustiça, viu? Fique você sabendo que para ter uma velhice digna e de conforto eu trabalhei para morrer. Verdade, trabalhou para morrer. Se tivesse economizado energia, cuidado da saúde, podia viver mais uns 30 ou 40 anos, agora se lascou. Não, espera aí. Tem um mal entendido essa história. Como é que é seu nome mesmo? Anjo da morte, mas pode me chamar de morte mesmo, sou simples. Sei. Dona Morte, você sabe que na vida é tudo uma questão de negócio, né? Só não tem jeito pra morte, né? Diga lá. Quanto é que você quer para me deixar viver aqui mais 40 anos? Pode falar e eu vou fazer o cheque. À vista. Meu 40 filho, anos. Pode falar. Aqui é onde o filho chora e a mãe não vê. Você se lascou, meu filho, dessa vez. Sabe quantas pessoas tem na Terra? Bilhões. Sabe quantas vão estar vivas daqui a 120 anos? Nenhuma. Sabe por quê? Porque eu vou, ó. Uma por uma. Mas eu vou morrer. Agora. Eu vou deixar minhas empresas, meus negócios aqui, a minha família, a minha mulher, tão nova, tão bonita. Você é fingido, hein, rapaz? Você é falso, hein, rapaz? Sempre achou sua mulher feia, enjoada, gastadeira, linguaru. Sabe o que você está com medo? O quê? Dela casar com outro e gastar seu dinheiro com o Ricardão. Nem fale uma coisa dessa.
Nem fale um negócio desse porque vai me dar um troço. E vai mesmo, e agora? Nem me fale. Sabe o que o Ricardão vai fazer? O quê? Vai levar sua mulher na praia. Não. Caldas Novas. Não. Você já levou sua mulher na boate? Não, claro que não. Ele vai levar. Não. Vai levar sua mulher na Sanfona de Ouro. Não. Boteco do Zé. Na Eclipse. Sanfona de Ouro, não. Escuta aqui, o que você cismou comigo, hein? Tem tanto bandido por aí precisando de morrer, você vem logo pra cima de mim. Eu não sei se você sabe, eu sou empresário honesto, trabalhador, cumpridor dos meus deveres, contribuo com o crescimento desse país, pago os meus impostos em dia. Todo mundo é assim. Leva os bandidos que estão por aí, que tem demais, Bin Laden, sei lá, me deixa em paz. Rapaz, deixa de ficar empurrando os outros, rapaz. Chegou a sua vez, meu filho, ó. É hoje. É aquele velho ditado, né? Pra morrer, basta estar vivo. Isso é filosofia de boteco, rapaz. Ô, senhorita. Senhorita o caralho, rapaz. Eu já tô apelando com você, rapaz. Eu não tô pronto pra morrer, não. Eu já tô uma morte meio cansada já tô querendo pedir aposentadoria. Rapaz, eu já tô cansado de ter que tirar motoqueiro, meia hora o motoqueiro morre, eu... Não, rapaz. Arruma logo que eu vim te buscar. Pelo amor de Deus, por tudo que é mais sagrado, me deixa viver aqui pelo menos mais 20 anos. Você tá louco, rapaz, 20 anos é eternidade. Tá bom, 10 anos então. É muito. Chama que morte mais ruim de negócio, meu Deus do céu. Pelo amor de Deus, me dê 5 anos. 5. Ainda bem, 5 anos. 5 dias. 5 dias? Isso pra você repensar a sua vida, ver se valeu a pena ganhar tanto dinheiro, correr tanto pra não levar nada. Já viu falar que caixão não tem gaveta? Você não vai levar nada. Mas E vocês que estão me olhando aí, o dia de vocês vai chegar e eu vou, ó. 5 dias, ó. Oh. dias. O que eu vou fazer com 5 dias? 5 dias, meu Deus do céu. Nossa. Alô? Lindalva? É, sou eu. Uai, eu quem? Seu marido, aí. Por que eu tô te ligando? Não, eu fui um pouco grosso com você aquela hora, né? Ah, você me desculpa, me perdoe, tá? É, são os negócios, né? É. Lindalva, eu estive pensando sobre aquilo que você me falou. Uai, sobre passear, uai. É? Não, vamos. O que é que me fez mudar de ideia? Ah, a vida é muito curta, né, Lindalva? É. Você pode estar morto daqui 5 dias. Vamos. O quê? Final de ano? Que final de ano, mulher? Arruma a mala, eu tô passando aí agora. Muito bem, gostei da piada. Mas é isso mesmo, Fernando. É algo que até através do riso nós temos que refletir mesmo. Eu acho que, né, isso representa, assim, de uma forma bastante cômica, né? É um pouco da nossa vida, né? Ou seja, a gente tem que prestar atenção na vida em que nós estamos vivendo. Eu costumo dizer que a gente tem que fazer o gráfico da pizza, ver quanto tempo a gente está dedicando à família, quanto a gente está dedicando ao trabalho, a nossa parte espiritual, e tudo. Nós somos seres que precisamos prestar atenção para nós próprios. Acho que essa é uma lição clara, né? Que Jesus já nos disse: você vai levar o tesouro para onde?
certo? Vai morrer, vai deixar, quer dizer, e nós então precisamos. Imagina essa pessoa vindo a falecer, quais são os pensamentos de seus familiares? Ah, ele não deu atenção para a família, ele era um workaholic, ele era isso. Isso não é bom. Então, essa situação é uma situação difícil para aqueles que vão desencarnar, né? Mas quem são os que vão desencarnar? Somos nós. Então, nós precisamos estar muito bem preparados para que a gente, no mundo espiritual, a gente venha compartilhar com os nossos que aqui estão lembranças tão boas, né? Eu digo que da única dor que eu tenho, assim, medo de sentir no mundo espiritual é a dor da saudade. Mas a gente só sente saudade daquilo que gosta, né? Certo? Então, a gente vai aprender a cuidar dessa saudade quando estiver no mundo espiritual, para que ela não seja uma saudade e não seja diferente da saudade de nós que aqui ficamos. E quando, então, aqueles que vão para o mundo espiritual, a gente sente saudade, mas a saudade das lembranças boas, dos momentos bons que nós vivemos juntos, e sabemos que depois vamos nos reencontrar. E isso faz, então, da doutrina espírita, né, uma filosofia de vida extraordinária, maravilhosa, que faz com que nós possamos aprender verdadeiramente a viver, a dar o valor às coisas corretas, né? E, lógico, sendo o homem da terra, que nós temos que ser, temos que cuidar das nossas famílias, do nosso trabalho, das coisas que temos que fazer, mas sempre dentro da diretriz, da parametrização do cristianismo, sempre, sempre. E não tem nada. O que vem ser o cristianismo? Faça tudo com amor, tudo com amor. E tem uma frase do livro, do filminho, né, lá do A Vida é uma Festa, né, que na música, quando a música termina, diz o seguinte: o amor que nos une, mundo espiritual e material, será para sempre na harmonia do meu coração. Então, nós vamos nos unir sempre. A música, né, a harmonia da música, ela se encontra no coração de todos nós. Então, que nós possamos manter vivos, com excepcionais lembranças, com boas reflexões, com boas orações, todos aqueles que já partiram. Dos vovôs até aquelas pessoas que às vezes partiram prematuramente, certo? Voltando ao mundo espiritual. Então é isso aí, essa nossa reuniãozinha aí de confraternização, de confraria, né? Porque a confraria é isso, né? É a gente conviver com o mesmo ideal, né? Eu tenho certeza que aqui todos temos esse mesmo. Com certeza, confrade. Com certeza, viu, confrade? Confrade espírita. Muito obrigada, Fernando, por mais esse banquete, né? Dessa confraria. Muito obrigada por suas palavras, por todas as lições que foram proferidas. E esperamos revê-lo no próximo mês de dezembro, na primeira terça-feira de dezembro. E agora, pedindo principalmente a Deus que abençoe a sua família e a família de todas as pessoas que aqui estão presentes, seja nesse momento, seja posteriormente no YouTube. Nós passamos a palavra para a nossa presidente, a Marilda Meireles, para fazer a nossa meditação e guiar o passo espiritual à distância para nós neste momento. Marilda, antes de você fazer, eu quero aqui me dirigir. Tem uma pessoa que passou um chat, né? E eu não quero identificar, mas logicamente esse é um primeiro encontro, talvez essa pessoa dentro da doutrina espírita, e dizer que o espiritismo é de uma riqueza absoluta, extraordinária, né? E que ela tem dentro dessa riqueza que ela tem, filosofias que poderão nos ajudar em todos os sentidos da nossa vida, todos, certo? Mas temos que mergulhar muitas vezes com calma, com equilíbrio, certo? Dentro da filosofia, e aí nós vamos ver como ela pode trazer grandes benefícios para todos nós. Seja muito bem-vinda. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Depois desses dois momentos ímpares, né, de descontração final e desses ensinamentos da doutrina que você nos presenteou na noite de hoje, mais uma vez, nosso muito obrigado. Vou pedir a todos agora que se acomodem mais confortavelmente na sua cadeira, no sofá, na cama, onde estiverem. Fechem os olhos com muita amorosidade
e vão prestando atenção na respiração. Inspire profundamente e amorosamente e abram a boca e soltam o ar pela boca aberta, lentamente suave. Outra vez, profundamente a inspiração até no diafragma e solta com a boca aberta. Vai permitindo entrar em sintonia com o nosso eu maior, fazendo essa ligação com Cristo, nosso Pai Celestial. Neste momento, vamos relaxando o ombro, o pescoço, os quadris, as pernas, sentindo os pés, as plantas dos pés, dentro do sapato, encostado no chão. Percebam o aqui e o agora, o corpo, a mente. E vamos dando um valor infinito a esse ar que não nos custa nada, que Deus nos presenteia todos os dias, incessantemente. Ai das pessoas que não dão este valor. É preciso valorizar cada dia que nos é presenteado, com amor, com dedicação, que todos nós possamos valorizar os nossos dias. Todas as pessoas que estão ao nosso lado, ao nosso redor, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa comunidade. Sintam agora um vento suave perpassando por todo o corpo, como se estivessem fazendo uma volta em espiral, começando dos pés e vindo em sintonia espiral até o topo da cabeça. E ele tem uma coloração da aurora boreal. Sintam a tranquilidade, a paz que essa tonalidade, essa nuance nos traz. A harmonia e a sintonia, eu e o Cristo, eu e a centelha divina que habita em nós. Aproveitando o tema dessa noite, vamos nós todos fazer uma oração a todos aqueles amados, queridos, que já partiram, com muito amor no coração. Elevemos os nossos pensamentos a cada um deles. Digna-te, ó meu Deus, de acolher, benévolo, a prece que te dirijo pelo Espírito de todos aqueles a nós queridos. Faze-lhe entrever as claridades divinas e torna-lhe fácil o caminho da felicidade eterna. Permita que os bons espíritos lhe levem as minhas palavras e o meu pensamento. Tu, que tão caro me eras neste mundo, escuta minha voz, que te chama para te oferecer novo penhor da minha afeição. Permitiu Deus que te libertasses antes de mim, e eu digo que não poderia queixar sem egoísmo, porquanto fora quereste sujeito ainda às penas e sofrimentos da vida. Espero, pois, resignado, o momento de nos reunirmos de novo no mundo mais venturoso
no qual me predeceste. Sei que é apenas temporária a nossa separação e que, por mais longa que me possa parecer a sua duração, nada é em face da ditosa eternidade que Deus promete aos seus escolhidos. Que a tua bondade me preserve de fazer o que quer que retarde esse desejado instante. E me poupe, Senhor, assim, a dor de te não encontrar ao sair do meu cativeiro terreno. Oh, quão doce e consoladora é a certeza de que não há entre nós mais do que um véu material que te oculta às minhas vistas, de que podes estar aqui, ao meu lado, a me ver e ouvir como outrora, se não, ainda melhor do que outrora, de que não me esqueces do mesmo modo que eu te não esqueço, de que os nossos pensamentos constantemente se entrecruzam e que o teu sempre me acompanha e me ampara. Que a paz do Senhor seja contigo, hoje, amanhã e todo sempre. Assim seja. Nesse instante, todos devem estar aí com a jarra, com o copo. Peço ao nosso Mestre Maior que purifique, que fluidifique essa água, esse líquido benfazejo, que ele sirva de remédio, de bálsamo, de consolo, como se fosse um presente para a nossa vida, hoje eterna, mas que, no momento, precisamos desse alento, desse auxílio do nosso Mestre Jesus. Se conosco, Senhor, hoje, amanhã e para sempre. Assim seja. Assim seja. Vamos juntos, nesse momento, colocarmos a nossa mão direita no nosso coração e colocarmos a mão esquerda, repetindo juntos o grande ensinamento do Mestre Jesus, ao mesmo tempo em que iremos mentalizar muita luz para os nossos lares aqui representados e para toda a humanidade. Irmãos de toda a terra, amai-vos uns aos outros. Irmãos de toda a terra, amai-vos uns aos outros. Irmãos de toda a terra, amai-vos uns aos outros. Louvado seja nosso Pai amado. Que assim seja. Que todos estejam em paz neste momento. Que assim seja. Foi uma alegria imensurável receber todas essas pessoas que vieram pela primeira vez ao nosso grupo. O Tiago, a Gisela, que estão aqui pela primeira vez. A Ana Karina já veio outras vezes, né, Ana Karina? Então, é muito bom Eximir também. Aqui conosco sempre, né, Vinícius? O nosso orador, enfim, todos vocês que se encontram entre nós, a Eva, a Desimir, né? E todos os demais que virão através do YouTube. Estejam bem e estejam em paz. E tenho certeza que nós, do Grupo de Assistência Fraterna, estaremos aqui todas as terças-feiras te aguardando. Como também nós temos mais 2 frentes de vibrações aos sábados e segundas-feiras. Quem quiser pode entrar em contato comigo ou com a Marilda. O celular meu é 999-7201-46. Eu vou colocar aí no chat
para que vocês possam anotar, para que nós possamos estar sempre juntos, tá bom? Um grande abraço. E... Outra coisa. Não deixem de procurar o filme. Quem não viu, A Vida é uma Festa. Ele é difícil de achar porque ele é um filme da Disney. A Vida é uma Festa, né? A Vida é uma festa. Vocês não conseguem, mas conseguem achar. No Google você vai. Vale a pena. Vale a pena. É incrível. Imagina uma produção da Disney. Eu não contei nada aqui do filme. Tá? Vale a pena. De uma felicidade impressionante sobre a comemoração do Dia dos Mortos do mexicano e sobre a visão da morte. Muito interessante. Tá? Um grande abraço. Muito obrigado, Fernando. Eu que agradeço sempre. Beijo a todos. Desculpem aí, que hoje o tempo foi esticado. Tá? Foi muito bom. Obrigada. Tchau. Um abraço a todos. Obrigada. Ô, Landelina, depois você bota o seu telefone no chat, porque as pessoas não te escutaram bem. Tá? Coloquei aqui já. Tiago, um abraço pra sua mãe. Fica com Deus. Vamos deixar que eu passo para ela. Obrigado. Abraço, Fernando. Um abraço para todos, viu? Fiquem com Deus. Tchau, Fernando. Tchau, tchau. Um você e a Gisele. Vou esperar vocês dois na próxima semana. Seja bem-vinda, Gisela.